Olá pessoal, meu nome é Janaína, eu sou licencianda em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, no Polo de Amargosa. Meu nome é Maíse. Olá, meu nome é Luiz Miguel, eu sou aluno de licenciatura em Biologia, na modalidade EAD, Polo Amargosa, pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse vídeo é uma das formas avaliativas da disciplina de Água e Soluções, que tem a professora Julieta Rangel como responsável pela disciplina. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a importância da água na origem da vida e vou falar também de sua composição molecular, as forças que atuam para manter essas moléculas unidas e falar das suas forças intermoleculares. Há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, quando a Terra começou seu processo de resfriamento, nós tivemos a formação da crosta terrestre e a condensação dos vapores de água formou os primeiros mares e oceanos. A Terra passava então a oferecer condições mais amenas, condições menos agressivas, o que possibilitou a junção de moléculas inorgânicas que estavam vastamente presentes naquela atmosfera primitiva, como a amônia, o hidrogênio, o metano e o próprio H2O, que existia enquanto vapor de água. Associada a essas moléculas inorgânicas, nós tínhamos a ação de descargas elétricas que eram muito constantes naquela época. E esse combinado aí de moléculas inorgânicas mais descargas elétricas, elas resultaram no surgimento das primeiras moléculas orgânicas sob formas de aminoácidos. Estabelecidas essas moléculas, elas eram levadas para os mares e oceanos e suas junções em meio aquoso geraram assim os coacervados, que eram um conjunto de moléculas orgânicas envolvidos por água. Esse envolvimento dos coacervados, que isolava o meio interno do meio externo, possibilitou que reações químicas mais complexas ocorressem no seu interior e que evoluções fossem possíveis. Assim, por volta de 3,5 bilhões de anos, depois de surgirem e evoluir naquele imenso caldo nutritivo, moléculas mais complexas desenvolveram-se a ponto de possuírem uma membrana de fosfolipídios, além de material genético, surgindo assim as primeiras formas de vida simples, os seres unicelulares. Milhões de anos à frente, esses seres unicelulares seguiram evoluindo e em determinado momento surgiram as células eucariontes, mais organizadas e mais complexas estruturalmente. Essas formas de vida evoluíram continuadamente e o que eram apenas células individuais se juntaram num processo ainda mais complexo, a ponto de surgirem os primeiros seres compostos por uma variedade e quantidade enorme de células. Esses seres complexos se disseminaram pelos oceanos e fizeram a transição do ambiente marinho para o ambiente terrestre, e isso depois de um longo período de adaptação. Além dessa importância da água, como um meio propício para o surgimento da vida, é importante ressaltar a presença da água de forma maioritária na composição dos seres vivos. Se pegarmos um ser humano, por exemplo, 75% do nosso corpo é formado por água. E se formos analisar essa quantidade de água na composição das plantas, chega em torno de 90 a 95%. Já com relação à forma molecular da água, a água é formada por uma molécula de oxigênio ligada a duas moléculas de hidrogênio, HOH, através de uma ligação chamada de ligação de hidrogênio, que é a mais forte dentre as três forças intermoleculares. Essa composição gera uma atração mútua, mantendo a molécula estável. No caso da água, essa atração gera um ângulo de 104,5 graus, que é fruto de uma distribuição assimétrica de cargas. Ainda assim, a água possui uma distribuição eletrônica heterogênea, onde a relação entre carga positiva e negativa gera um dipolo permanente, conferindo a característica polar à água. Daí, seu estabelecimento como solvente universal, pois ela consegue interagir, consegue reagir com a grande maioria das substâncias existentes, que possuem uma característica polar. Tensão superficial é um fenômeno que ocorre na superfície de líquidos
de maneira mais acentuadas de líquidos que tenham forças intermoleculares mais intensas, como é o caso da água. Essa tensão superficial, ela trata-se da formação de uma película na superfície desses líquidos. E isso ocorre por causa da desigualdade da atração das moléculas que o compõem. A interação das moléculas da superfície é diferente da interação das moléculas do interior. Quando observamos um recipiente com um líquido, como aqui no caso a água, observamos que existe uma separação entre o líquido e o ambiente. Isso ocorre porque as moléculas da superfície elas só podem interagir com as moléculas das laterais e as moléculas que estão abaixo. Por quê? Porque não temos moléculas de água em cima. Já a interação no interior é diferente, porque nós teremos interações por todos os lados, porque por todos os lados nós teremos moléculas de água. A tensão superficial ela é responsável pelo fenômeno da formação da gota de água e também é responsável pelos insetos andarem sobre a água. A água como um solvente. A água ela é considerada um solvente universal, pois ela consegue dissolver praticamente a maioria das substâncias que existem. Essas substâncias que se dissolvem na água, no solvente, elas são chamadas de solutos. E a substância que dissolve esse soluto é chamada solvente, que no caso é a água. Aqui eu trouxe um copo com água, que nesse copo eu irei acrescentar um pouquinho de açúcar. E nesse outro copo com água, eu irei acrescentar óleo. Podemos observar que no copo que eu coloquei o açúcar, nós não conseguimos mais ver o açúcar, ele desapareceu. Isso ocorre porque a água ela é polar e o açúcar ele também é polar. Então, as moléculas elas interagem entre si e acabam desaparecendo. Já no copo que eu coloquei o óleo, nós podemos ver que o óleo ele continua aqui. Nós conseguimos ver o óleo. Ele não se mistura com a água. Tanto aqui, ó, se nós misturarmos, ele não irá se misturar com a água. Isso ocorre porque a água ela é polar, mas o óleo ele não é polar. Ele é neutro. Então, a molécula da água ela não interage com o óleo.
Bom, falando um pouco mais sobre as outras propriedades físicas e químicas da água, a água ela possui um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, formando uma molécula simples com ligações polares. Essa ligação polar é de extrema importância porque faz com que a molécula de água se ligue a outras moléculas adjacentes através dessas pontes de hidrogênio. Então, além dela fazer ligações com outras substâncias, ela também se liga com ela mesma. A água, ela pode ser encontrada em 3 estados: no estado sólido, líquido e gasoso. Quando a água ela está no seu estado sólido, as moléculas elas estão unidas a uma junção dessas moléculas, e isso pode ser visto no bloco de gelo. O gelo ele se mantém naquela forma através dessa junção dessas moléculas por um determinado tempo, certo? E isso independe do local em que ele esteja. Então, quando essas moléculas estão unidas e chegam a uma certa temperatura, ela vai permanecer ali por um determinado tempo, e isso independe do local em que ela esteja. Já no estado líquido, as moléculas elas estão separadas e a água ela adquire a forma do recipiente em que ele esteja. A exemplo do copo com água, a exemplo de uma bacia. Então, a água ela vai adquirir a forma daquele recipiente em que ela esteja. Já no estado gasoso, essas moléculas elas estão completamente desordenadas, elas estão desorganizadas, e isso transforma a água em gás ou vapor d'água. A água, no momento em que, para atingir o seu ponto de congelamento, ela precisa estar a 0 graus Celsius. E para atingir o ponto de ebulição, precisa estar também a 100 graus, certo? Então, quando ela está maior que 0 graus, ela esteja no ambiente em que ela esteja maior que 0 graus e menor que 100, ela vai sempre estar no seu estado líquido. Então, podemos encontrar ela de diversas formas, certo? No seu estado líquido, gasoso. A água, ela possui um alto índice de calor específico maior do que qualquer outra substância, porque ela tende a absorver uma grande quantidade de calor e ela perde essa temperatura lentamente. Por isso que a água é considerada termorreguladora, pois ela perde essa temperatura lentamente e ela absorve grandes quantidades de calor. E isso se dá a essas pontes de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio que faz com que essas moléculas elas fiquem unidas. A água ela também tem uma força de adesão e coesão muito grande. Na força de adesão, justamente por causa dessas ligações de hidrogênio, faz com que essas moléculas elas permaneçam unidas, faz com que elas permaneçam juntas. Isso permite resistir à separação, justamente por causa dessa ligação de hidrogênio. Na coesão, a água ela tem a capacidade de se juntar, de se aderir a outras moléculas, e isso se dá ao fato da sua polaridade. Então, a água ela tem a capacidade de atrair e ser atraída por outras moléculas. Eu vou mostrar para vocês uma foto de um exemplo, de uma gota de orvalho. Na foto que vemos aí, temos um exemplo de coesão da água. A coesão, como eu já falei, a capacidade da molécula, da substância de se permanecer unida, resistindo à sua separação. E aí temos uma gota de água sobre uma superfície, o conhecido como orvalho. Ela forma uma pequena película resistente e aí faz com que essa molécula elas fiquem unidas através dessas pontes de hidrogênio. A água ela também possui a propriedade de capilaridade. Essa capilaridade se refere ao processo físico de coesão e adesão das moléculas de água. Então, é a capacidade que a água tem de fluir, de deslizar por entre tubos e através de poros de determinados materiais. Eu vou colocar um experimento para que vocês tenham uma noção de como acontece essa capilaridade da água. Um exemplo para que vocês entendam melhor essa capilaridade. Além de todas essas propriedades que eu falei para vocês, a água também ela possui como propriedade a sua densidade. E o que seria a densidade? A densidade se refere à medida
da concentração de massa em certo volume. E no caso da água, ela possui 1 grama por centímetros cúbicos. Isso eu estou falando da água a 25 graus Celsius. Mas por que a 25 graus Celsius, uma temperatura de 25 graus Celsius? Porque à medida que você diminui a temperatura, você diminui também a densidade da água. E é graças a essa propriedade que o gelo ele flutua sobre a água. E isso pode ser visto como exemplo nos icebergs, naquelas camadas de gelo que se formam sobre os mares, sobre lagos. Então é graças a essa densidade que a água tem, à medida que se diminui a temperatura, diminui também sua densidade, é que o gelo ele flutua sobre a água. Além disso, a água tem como propriedade a sua viscosidade. Pode-se dizer que viscosidade é a capacidade que determinada substância tem de se grudar em algo. E a água, ela possui uma baixa viscosidade. E que bom que ela possui uma baixa viscosidade, pois é por isso que ocorrem as interações hídricas nos organismos, que se houvesse uma alta viscosidade, isso atrapalharia essa interação nos organismos. Então, por isso a água ela possui uma pouca viscosidade. Além disso, a água ela também possui como propriedades as interações hidrofóbicas e hidrofílicas. E isso foi visto como experiência lá atrás, como a colega mostrou, uma interação hidrofóbica, que foi substâncias apolares que não se misturam, quando em contato com água elas não se misturam. A exemplo da experiência foi o óleo, que é uma substância apolar, e as substâncias hidrofílicas, que são aquelas que se misturam, que ocorre a hidratação delas através da água, como foi o caso do açúcar. Isso eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho à frente. Aqui temos um exemplo de uma interação hidrofílica. A colega mostrou lá atrás uma experiência e eu estou aqui relembrando para vocês essa propriedade da água também de possuir uma interação hidrofílica, que é onde essas substâncias elas possuem afinidade com a água. Elas são hidrossolúveis, ou seja, elas podem se dissolver na água devido à sua polaridade. Aqui como exemplos temos o açúcar, mas pode ser o sal, carboidrato, outros tipos de sais e dentre outras substâncias que são solúveis. Aqui temos um exemplo, além da experiência que a colega mostrou. Eu estou mostrando aqui uma foto para vocês, onde mostra uma substância hidrofóbica, e aqui está ocorrendo uma interação hidrofóbica, ou seja, o óleo, como ele não é solúvel em água, então o óleo aqui é uma substância polar, então eles não possuem afinidade e nem se solubilizam com a água. Elas são substâncias que não sofrem ação ionizante pela molécula da água, e isso porque ao entrar em contato com a água, essas moléculas elas tendem a se agregar espontaneamente a fim de obter uma maior estabilidade. E aí no momento que elas se agregam, que elas se unem, ela diminui essa área superficial que está aqui em contato com a água e faz com que elas fiquem separadas, faz com que elas não se unam. Bom, hoje falamos um pouco sobre a importância da água na origem da vida, falamos sobre sua estrutura molecular e como elas permanecem unidas. Falamos um pouco sobre as propriedades físicas e químicas da água. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até mais.